Sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui da saga, onde eu estou trazendo alguns convidados especiais que têm maestria em algum assunto para a gente discutir um pouco, um papo descontraído. E hoje eu estou aqui muito feliz trazendo o Thiago Lucas. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, Thiago. Ô Pedrão, legal, parabéns aí pela iniciativa, obrigado pelo convite. Fico bastante honrado em participar. Bom, meu nome é Thiago, conheci o Pedro na faculdade, o Pedro foi meu aluno e, cara, eu estou na área de cibersegurança desde os 17 anos, né? Fiquei um tempo no mercado e depois um tempo onde eu estou até hoje, que é na academia, né? Então, eu me graduei, pós-graduei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tô nessa, como você usou aí, nessa saga, né? Pela educação e pela formação de profissionais da nossa área, né? Thiagão, estou muito feliz de você estar aqui no podcast, né? E a gente vai conversar um pouco sobre a sua carreira. Eu gostaria de saber primeiro como é que você, o que te fez entrar na área, o que te despertou a paixão em cybersecurity? Ô Pedro, bom, para ser bem sincero contigo, quando eu era moleque, nem sabia que existia segurança da informação, né, cara? Eu tenho 35 hoje, e quando eu entrei na área foi aos 17, porque eu encontrei aqui na minha cidade de Ourinhos uma faculdade que eu não precisasse pagar, que era a FATEC, né? A FATEC tinha um nome muito forte, né? Ainda tem. E na ocasião eu fui muito bem na época no Enem, cara. E eu me lembro que eu ganhei 3 bolsas integrais para estudar em 3 instituições particulares aqui da região, né? E ainda assim eu optei por fazer FATEC, porque o meu pai fazia FATEC. Meu pai não conseguiu terminar, mas ele começou na área, né? Ele fez um semestre ali. E eu, Hum. moleque, ali vendo meu pai programando em C na época, eu achei da hora, achei legal aquilo, sabe? E ali que eu falei, puta, eu quero tentar mexer com isso, né? Eu havia me formado recentemente em eletrônica, né? Eu fiz o curso técnico em eletrônica, mas Uhum. eu tinha zero conhecimento de computação, conhecia aquilo que era o básico da eletrônica mesmo, e assim, quando fiz eletrônica eu não tinha aquela maturidade de aproveitar muito bem o curso, né? E então eu entrei na FATEC para fazer um curso que se chamava Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação. E esse curso ele tinha algumas especializações, entre aspas, né? Você se especializava numa área e uma das áreas era a segurança da informação. Porém, a molecada da sala, ninguém queria fazer segurança da informação, cara, porque você pega isso imagina há 18 anos isso, Pedro. Não era uma área tão comentada como é hoje, né? Uhum. E o que a gente queria fazer era desenvolvimento de sistemas, né? Tanto é que nós fomos para fazer desenvolvimento de sistemas e nas primeiras aulas de Java ali, a gente já desistiu. E ali a gente encontrou uma aula que estava rolando ali de redes de computadores. Eu e 3 amigos, a gente entrou nessa aula e sabe quando aperta, né? A gente fala, puta, que negócio legal isso aqui, eu quero trampar com isso, né? E Uhum. ali eu entrei no curso de segurança. E um colega da minha sala, Felipe Tavares, ele estava com uma vaga de estágio aberta na Devil IT, para estágio como sysadmin Linux. E ali Uhum. eu entrei nessa empresa, cara, e comecei a mexer com Linux. Na época, a gente usava uma distribuição chamada Conectiva, né? Era o Conectiva 8. E o pessoal estava numa fase de migração do Conectiva para o Debian. Então, aquilo foi para mim um laboratório assim absurdo, cara. Eu tinha uns caras muito bons na empresa, sabe? O Elias, o Luciano, o próprio diretor da empresa. Eu colava nesses caras e ali foi um laboratório muito bom porque eles eram da filosofia do Linux raiz, ou seja, esquece interface gráfica e
vamos mexer em código-fonte, e na época a empresa vendia alguns serviços de servidor de e-mail, firewall, proxy, servidor de voz, que é asterisk, né? Hum. Então aquilo era um Linux bem raiz, né? E ali, Cara, cara, na eu me época, desculpa interromper, qual o editor de texto que vocês usavam? Você lembra? Era lembro, claro, era o VI, VI, pô. Nano, Era o VI. VI, Aí, ó. era o VI, era o É VI. até E legal até hoje, comentar cara. que a gente tem, até na FATEC, tinha um certo preconceito com o Nano, né? E eu acho que até no trabalho ali dá uma diferença para você fazer algumas operações, principalmente quando não tinha inteligência artificial antes. Um certo preconceito, não, Pedro. Eu tenho total preconceito, porque eu acho que essa fase da faculdade, na verdade, assim, ó, existem algumas vertentes aí que dizem que a faculdade ela não é necessária, né? De certa forma, eu não discordo de todas essas opiniões. Acontece que existem pessoas, por exemplo, como você, que tem aquela pegada autodidata e que conseguiria, de certa forma, entrar na área sem uma faculdade. Mas a faculdade ela tem um trabalho social, cara, que é de pegar um moleque ali que não sabe o que ele quer fazer da vida. Era o meu caso quando eu entrei na FATEC, né, na O faculdade. meu também. E você não sabe, você não tem ideia do que é segurança da informação, você nem imagina que existe essa área, né? Então a faculdade ela tem, antes de tudo, um trabalho social, né? E eu acredito que nesse momento é o momento do moleque aprender as coisas como elas devem ser, né? Inclusive, eu tenho uma disciplina que eu leciono aqui que é desenvolvimento de sistemas, onde o foco é linguagens para trabalhar com back-end. Eu trabalho com a molecada Bash, Python e PHP, e um pouco de SQL ali. E, cara, essa nova geração, uma geração que tem encontrado ferramentas de IA que vão codar para eles, eu tenho sofrido muito com isso para tentar falar para a molecada, falar, cara, é legal desde que você já tenha uma base sólida, porque se você ficar codando aqui no terceiro semestre da faculdade, usando a IA, talvez lá na frente vai te faltar aquela base, né? Então, isso tudo vem daquilo que eu estava te falando, né? Pô, quando eu comecei a trabalhar na área com 17 anos, foi esse o pensamento que a galera da área me passou, né? E ali eu conheci os caras que eles eram da área de redes, de cibersegurança, de Linux, e pouco tempo depois eu fui para Florianópolis, eu trabalhei tinha uma experiência, não foi muito longa, mas uma experiência numa multinacional, trabalhando com interceptação legal de dados, e depois eu entrei na academia, né? E aí eu fui seguir a E aí, linha o acadêmica, mas que fez te virar essa chave para não seguir o ramo técnico e ir para área de acadêmica de pesquisa? minha mulher, porque na real foi assim, Pedro, eu estava trampando lá em Florianópolis e na minha cabeça, pô, tinha 21 anos, cara. A gente não tem ainda uma maturidade, né? Mas eu tava feliz, cara, porque eu tava numa multinacional, trabalhando com tecnologia de ponta, trabalhando com os caras muito bons. Florianópolis é uma baita de uma cidade. E na época eu namorava, né? E a minha namorada foi para lá e falou: eu não quero ficar aqui não. E nisso como ela trabalhava na faculdade aqui na FATEC, ela falou: abriu uma vaga aqui de concurso para administrador da rede, né? Na realidade, o cargo se chama auxiliar de docente, mas o trabalho era um trabalho de sysadmin. Uhum. Eu vim totalmente contra a minha vontade, cara, porque eu vim ganhar, tipo, metade do que eu ganhava lá, mas eu vislumbrei essa possibilidade de seguir a linha acadêmica, né? E teve muita gente que me orientou nesse processo, vários colegas que são professores hoje, né, e que já eram na época, e que me orientaram e foram me dando o caminho das pedras, mas ainda assim eu levei um certo tempo para fazer o mestrado, o doutorado, mas essa mudança de chave foi basicamente porque a gente tinha planos de casamento e ela falou que não ia ficar lá, e aí você sabe como é que funciona, né, Pedro? É o destino. É, E se conhecendo, assim, com toda a experiência que você tem hoje,
Se eu pudesse dar um conselho para o Thiago de lá atrás, dessa época aí, ou mais ou menos antes de ter começado tudo, o que que você falaria para ele? Compre Bitcoin. Ah, sábio. Muito sábio. Cara, Muito sábio. é uma boa pergunta, Pedro. Eu perguntei isso recentemente no evento que eu organizei aqui na faculdade. É uma pergunta legal. Cara, assim, é o que eu ainda continuo pregando para os alunos, cara. É focar naquilo que é básico, cara. Eu acho que o, o sujeito que tem uma base sólida, ele se adapta a qualquer ferramenta e qualquer demanda que venha a mudar, né? Ou seja, a gente pegou, quando você foi meu aluno, provavelmente, quando a gente falava de ferramenta, a gente ia falar de Metasploit e Kali Linux, né? Era o que estava no momento ali, né? E a gente viu uma molecada ali meio que pulando um monte de etapa para usar uma ferramenta aqui, para fazer um exploit ali. Cara, o cara não sabia programar, não sabia redes, não sabia SO. E então eu ainda penso como eu te disse, eu fui bem aconselhado nessa época pelos meus colegas, né? E eu ainda acho que esse seria um bom conselho, né? Seja muito bom naquilo que é básico para a nossa área, né? E você até pode falar sobre isso, né? Mas basicamente, cara, conheça redes, conheça SO, em especial Linux, e saiba codar, né? Hoje em dia a molecada tá indo muito para codificação com IA, né? Cara, Eu eu acho que acho isso ainda que continua sendo relevante. você citou essa parte de pular direto para a ferramenta. Eu acho que isso aí, desde sempre, né? Tem uma ferramenta ali que automatiza algum processo, você acaba pulando os conceitos, utilizando a ferramenta e você não entende por que está acontecendo aquilo. Às vezes a ferramenta dá certo, mas depois, se der algum erro, você não vai saber consertar ou não vai saber replicar em algum cenário diferente. E hoje eu acho que isso aí está mais amplificado ainda por conta da IA, cara. Eu não sei. Cara, eu não faço ideia como é que tá o ensino hoje, porque o aluno chega lá, ele já pode ter até conseguido hackear alguma coisa utilizando IA, e às vezes não sabe nenhum conceito. Eu não sei como é que isso aí está influenciando os estudos. Você acha que está trazendo mais benefícios? Está conseguindo amplificar assim, o que alguém pode fazer? Eu tenho muito cenário aqui de Red Team e Pentest, né? Então, mas isso aí se aplica também a outros cenários. Um cara, por exemplo, que não tem base nenhuma, ele conseguir fazer um pen test ali, todo errado, né? Mas ele vai conseguir fazer pelo menos. Cara, o Pedro, ele vai fazer um ou outro, né, cara? Mas ele não vai ter aquela estabilidade no mercado, né, cara? Porque não tem como se enganar o tempo todo, né? E, obviamente, a gente consegue pegar uma área que a gente não domina e dar uma enganada ali usando alguma coisa de IA, mas não o tempo todo. Agora, por outro lado, eu penso que o profissional do ensino superior e principalmente o pesquisador da nossa área, né, da área da computação, ele, ele, ele precisa entender que é necessário a utilização da ferramenta. Eu basicamente penso que o profissional de cibersegurança ele precisa conhecer o back-end dessas ferramentas, cara. Eu acho que é fundamental, né? Como você tem uma visão mais da ofensiva, você sabe que eu tenho uma visão mais da defensiva, né? Que é a minha área de atuação. Então eu sou suspeito para falar de IA porque, cara, eu fiz meu mestrado em IA, doutorado em IA, pós-doutorado com IA, e sempre treinando detectores de intrusão e otimizando eles para encontrar um custo-benefício entre o que é utilização de hardware e ainda assim manutenção de um bom desempenho na detecção de ataques complexos, né? Então, nesse campo, que é o campo que eu posso falar com mais propriedade, é relativamente simples você implementar uma ferramenta para fazer isso, mas a demanda que se tem é do cara que saiba não implementar a ferramenta, mas eventualmente otimizar ela, né? Porque
a nossa área, Pedro, ela é diferente das outras áreas que usam IA. Vou te dar um exemplo. No campo da medicina, por exemplo, eu posso codificar aqui uma rede neural para ensinar ela a detectar é, câncer de mama em imagens de tomografia e ressonância, né? E eu posso utilizar aqui um conjunto de dados de treinamento de imagens que foram obtidas há 5 anos, por exemplo, né? Porque anatomicamente, aquele câncer que acometia uma mulher assim, uma mulher ou um homem, né, há 5 anos, anatomicamente ele ainda continua sendo, pô, o câncer ele é o câncer. Uhum. Agora, a nossa área ela tem todo um cuidado diferente, porque é o seguinte, cara, eu não vou treinar um detector de intrusão aqui com um tráfego de rede que eu capturei com o Wireshark TCP-Dump ano passado, porque vai ter uma quantidade de zero days ali que o meu tráfego não vai completar, não vai contemplar, né? Então, para o nosso campo, é fundamental, falando de IA especificamente, né? Que às vezes a gente fala de IA, o pessoal já, pô, chat GPT, é prompt, não é só isso, né? Então, falando da nossa área especificamente, é fundamental conhecer o back-end, porque o bom profissional é aquele cara que não necessariamente só implementa, mas que ele implementa e otimiza, né? Porque é muito caro Isso usar que IA nessa. eu ia perguntar para você, inclusive, isso. Hoje você vê que dá para aplicar modelos assim, datasets com bastante ataque novo financeiramente e dá para substituir hoje, por exemplo, um cara que trabalha no SOC Júnior com inteligência artificial ou ainda está longe de alcançar isso aí financeiramente porque acaba sendo mais caro e também se o nível de detecção ali, por exemplo, de alguma vulnerabilidade aumenta, mas a questão do custo, queria que você discutisse um pouco sobre isso também. Tá. É, tem duas visões aí, Pedro. A primeira visão é a seguinte: quando a gente pensa em detector de intrusão, a gente pode pensar do ponto de vista defensivo somente, ou posso pensar do ponto de vista de perícia, né? Ou seja, bom, eu posso treinar um detector para ele diferenciar um pacote se ele pode entrar ou não na minha rede, né? Então imagina que eu vou botar um firewall de borda junto com um detector de intrusão e eu quero fazer uma classificação binária, ou seja, pô, o pacote que chegou na minha interface de rede aqui, ele pode ou não entrar na minha rede. Isso é uma visão somente daquilo que é defensivo. Porém, em alguns cenários é interessante não somente saber se ele pode entrar ou não, mas se ele não pode entrar, o que, que é aquilo, né? Se é um scan injection, um XSS, uma negação de serviço, alguma coisa assim, né? Então eu acho que. O que você tinha perguntado especificamente, Pedro? Me fugiu agora. Se é possível hoje implementar O um custo, modelo né? de IA que substitua um profissional de SOC, por exemplo. Ah, boa, boa. Cara, eu acho que sim, Pedro. Bom, é polêmico isso, né? Mas eu acho que sim. É um pouco. Porque, cara, como que você vai botar um ser humano para fazer uma diferenciação no tráfego da borda da rede, cara? Eu acho que Hoje não eu acho existe que é isso, né? mais utilizado pós-ameaça, né? É mais resposta a incidente em si do Tá. que imediatamente. Eu acredito que seja. Não, não, aí até, acho que até faz sentido a discussão, né? Mas no sentido de detecção na borda ali, não tem nem como o ser humano atuar, né? Na verdade, Aham. ele já não atuava, né? É que, na verdade, o que a gente fazia? Você chegou a fazer isso também. A gente fazia os firewalls artesanalmente, né? A gente escrevia as regras ali e definia o que tipo de pacote pode entrar, qual tipo de pacote não pode entrar. Aquilo era um script e era estático, né? Só que à medida em que você permite, por exemplo, a entrada de um HTTP, HTTPS, você não tinha, digamos assim, a capacidade computacional e até algorítmica de identificar se naquele pacote que você permitiu entrar, se ali tem um XSS, tem um SQL injection. O que tinha, na real, eram os firewalls de camada 7, né? Como, por exemplo, você pega o mod security do Apache. Só que aquilo era extremamente custoso computacionalmente, porque
Você imagina um pacote que chega na borda da rede e o teu faro de camada 7 ele vai ter que ir desencapsulando, né? Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação. Pô, ele vai desencapsular até chegar na camada 7 para fazer um grep ali, para fazer um if e ver se tem um insert naquele payload HTTP, né? Então, era muito custoso computacionalmente. E aí entra o grande barato da aprendizagem de máquina, né? Que são métodos matemáticos e estatísticos que não são novos, né? Por exemplo, uma das implementações de redes neurais mais aceitas, salvo engano, da década de 60, que são os perceptrons, né? Só que na época os caras não tinham hardware para fazer aquele aparato matemático, estatístico virar um código, né? Uhum. Então é basicamente por aí, mas é polêmico, viu, Pedro? Naquilo que é depois do ataque, principalmente na perícia, eu acho que cabe uma discussão interessante, mas ainda assim é injusto você colocar um ser humano aí junto com a máquina, porque, pô, a capacidade da máquina de reconhecer padrões complexos é muito superior à nossa, né? Uhum. Real. E outra pergunta que eu gostaria de fazer, qual que é a pesquisa recente que você mais gostou de ter feito, ou que você assim achou mais interessante? Tá. Eu trabalhei um bom tempo, Pedro, com Ensemble Learning, né? Que eu acho até, cara, você teve machine learning comigo, Pedro? Sim. A gente teve Eu ali não, eu não os sei. princípios básicos, alguns modelos para detectar o que era benigno, o que não era. Tá. Existe uma área dentro da aprendizagem de máquina, existem várias áreas, na verdade, mas uma é chamada de aprendizado, ensemble learning, como se fosse aprendizado em conjunto, tá? Que é basicamente o seguinte: você suponha que você tem aí na sua empresa você tem um especialista em, vamos imaginar um cenário assim, tá? Você tem um especialista em detectar SQL injection, você tem um outro especialista em detectar atividade proveniente de botnet, um outro especialista em negação de serviço. Então, suponha que você tem vários especialistas, né? Do ponto de vista operacional, é interessante que você monte um time com esses especialistas e que eles tomem uma decisão em conjunto para cada pacote que chega, né? Porque o complexo do negócio é o seguinte: suponha que chega um pacote de SQL Injection. Esse pacote, quando ele for analisado pelo especialista em DDoS, talvez esse cara ele vai errar, né? Vai falar, pô, isso aqui é um pacote do bem, porque não é a especialidade dele. Então, esse Uhum. campo da IA, que é o Ensemble Learning, ele existe justamente para que você consiga agrupar especialistas, né? Então, é como se fosse um grande código com vários especialistas ali dentro, de forma com que você consiga montar um comitê capaz de tomar decisões coletivas, né? O grande problema disso é o seguinte, pô, funciona muito bem, porque você vai ter especialistas e você faz uma votação, por exemplo, alguma coisa do tipo. Uhum. O grande problema é o seguinte, o custo computacional disso, né? É muito custoso computacionalmente, porque eu poderia ter só uma rede neural, mas agora eu tenho 15 redes neurais, cada uma especialista numa atividade maliciosa. Do ponto de vista defensivo é excelente, mas do ponto de vista de custo de grana, é complexo porque o custo computacional vai ser alto. Aí, Uhum. como você perguntou de uma área de pesquisa recente, entra o Ensemble Pruning, tá? Que seria a poda desses classificadores. Qual que é a lógica? Bom, eu tenho 15 classificadores aqui, mas será que se eu selecionar os 3 ou 5, eu consigo ter um desempenho tão interessante quanto eu tinha com 15, né? Isso, veja, isso é uma questão muito complexa de responder, mas é um campo de pesquisa legal porque a gente mexe justamente na otimização do detector de intrusão, ou seja, eu saio daquele cenário simplesmente de implementar, treinar o modelo e deixar ele detectando ataques, e a gente parte para um cenário onde, poxa, eu consigo otimizar isso aqui para manter o perímetro seguro e Diminuiu. ainda assim deixar o custo computacional
mais acessível, né? Muito embora, Pedro, isso se discute nos principais congressos da área, nos principais fóruns, essa é uma atividade que ainda está muito acadêmica, está muito na academia e ainda está pouco de mercado, mas assim como todas uma maior parte das revoluções tecnológicas, elas de fato começam pela ciência, para depois, né, virar algo de mercado. Então, a gente já tem visto, por exemplo, na comunidade open source, pessoal trabalhando em forks do Snort para detecção de intrusão o Snort é o detector de intrusão open source mais conhecido, né? Então a gente tem forks do Snort para já trabalhar com IA, né? E esse negócio provavelmente vai ficar muito interessante quando, eu não sei se a gente vai viver isso, né, Pedro, mas quando existir a capacidade que a computação quântica vai entregar, porque é muito difícil ainda detectar alguns tipos de ataques por conta da quantidade, principalmente negação de serviço distribuído, por conta da quantidade de dados de treinamento. Os conjuntos de treinamento são muito grandes. É meio difícil você pegar um dataset, um conjunto de dados atualizado, porque geralmente, por exemplo, se você for querer pegar um modelo de requisições HTTP ali, onde que é o lugar que mais vai ter dados? É na Cloudflare, por exemplo, é uma empresa privada, eles não vão fornecer isso aí para a área acadêmica. E é isso aí, não acaba É, dificultando as pesquisas que tem de hoje em dia? é. Bom, é uma boa pergunta, Pedro, porque na verdade, assim, uma coisa é aquilo que é comparação científica, outra coisa é mercado. Porque, veja, suponha que eu implemento um método aqui, né? Inclusive, estava trabalhando no método hoje, vou dar um exemplo para você. Estou implementando um método de detecção de dois estágios. Qual é o meu conjunto de treinamento? Pô, eu vou pegar uma empresa e vou abrir um TCP/dump ou Wireshark e vou coletar os dados e vou criar um sistema especialista para aquela empresa? Essa é uma abordagem fantástica. Porém, cientificamente, ela é inválida, porque como que eu vou atestar ou dizer cientificamente que o meu algoritmo ele é interessante se ele não foi testado nos mesmos conjuntos de dados de treinamento que outras pessoas já testaram, né? Então, é bastante comum, inclusive, a gente trabalhar com dados ali de 2018, 2020, HTTP tem um conjunto de dados espanhol de 2010, porque, em essência, as coisas não mudaram, em essência. Porém, naquilo que é mais, por exemplo, em 2010 você não tinha ransomware. Então, naquilo que é mais específico, o que se faz no mercado é o seguinte: você captura tráfego daquela rede, né? Então, imagina no pipeline de implementação, a obtenção dos dados ela vai ser exclusivamente daquela rede, porque você vai treinar um detector de intrusão especialista para aquele tráfego, né? E aí entra o problema do custo computacional e essa certa distância que ainda existe da ciência para a detecção de intrusão, né, usando machine learning, para o mercado, porque eu treinei um conjunto hoje, eu treinei um IDS hoje para a tua empresa, mas, cara, surgiram 10 CVEs de madrugada aí, eu vou ter que retreinar, não necessariamente tudo, né, mas eu vou ter que incorporar esses caras de novo para que a minha rede esteja protegida contra esses zero days, né? Então, a, o custo computacional continua sendo um problema, mas como eu te disse, eu suponho que com o acesso à quântica se, entre aspas, popularizando, esse caminho tende a ficar mais curto, né? Se bem que os atacantes também terão acesso à computação quântica, né? Cara, eu não sei se é uma percepção só minha, posso estar totalmente enviesado, mas eu sinto que hoje tá mais fácil um atacante se potencializar e achar mais falhas do que um time de SOC, por exemplo, conseguir ou fazer um hardening do código, fazer um código melhor. Eu sinto que tá Não, mais fácil com a IA pro Red Team do que pro Blue o Team, sabe? atacante, com toda certeza.
Inclusive porque, Pedro, a gente tem, até comentei esses dias puta, eu não lembro onde que eu falei isso recentemente. O que a gente tem hoje de código desenvolvido por ser humano ainda é a maior parte, né? E aquele código que o ser humano desenvolveu traz as vulnerabilidades ali inerentes ali de qualquer desenvolvimento humano, né? Então, o cenário que a gente vive hoje é o seguinte, cara, você tem um monte de código desenvolvido por ser humano que está sendo hoje auditado por IA. A análise de vulnerabilidade sendo feito por IA, né? Por isso que está pipocando um monte de CVE aí quase todo dia e boa parte sendo descoberta ali por IA, né? Então, a força de trabalho da IA para a ofensiva. Saiu uma matéria esses dias na BBC falando justamente sobre isso. Não sei se foi daí, inclusive, que você tirou essa pergunta, mas já é estatístico isso, né? Assim, a força de trabalho da IA para a ofensiva é muito superior ao trabalho da IA para a defensiva. Uhum. Pô, é isso. Gostaria de agradecer aqui a sua presença, Thiago. Acho que deu para a gente falar um pouco aí sobre inteligência artificial, um pouco sobre a sua carreira também. Fico muito feliz de você ter participado aqui. Se tem mais alguma coisa para deixar aí para o pessoal, acho que é isso. Não, Pedrão, agradeço e eu não sei se você vai se lembrar, cara, mas eu tenho uma memória muito boa. Eu me lembro que numa disciplina minha de roteamento, eu costumava pedir para os alunos, até hoje eu peço, a documentação de eu implemento com o pessoal uma rede com 4 máquinas Linux, fazendo IP4, NAT, troubleshoot, caramba, a gente faz um monte de coisa ali, e sem usar o Nano, tá? E eu me lembro que eu sempre peço para o pessoal uma documentação daquilo, uma espécie de tutorial, né? E até hoje, você foi o único aluno, eu não sei se você vai lembrar disso, você fez um vídeo, cara. Você lembra disso? Cara, eu não lembro. Assim, eu com certeza lembro do momento que eu fiz o trabalho ali, mas eu não sabia dessa informação, não. Você fez um vídeo, a única observação, assim, eu não tenho certeza se foi nessa aula de roteamento, que eu me lembro que você fez comigo, ou se foi na aula de gerenciamento de redes. Um dos dois, você produziu algum vídeo ali para me entregar, e Uhum. eu achei do caramba, e eu provavelmente devo ter pensado, esse moleque vai ser youtuber um dia. Pô, legal. É Mas legal. legal, Pedrão, obrigado aí pelo convite, cara, e desejo sucesso no seu canal aí, o que você precisar, eu estou à disposição, e você tem aqui um admirador, um cara que acompanha seu trampo, viu? Pô, muito obrigado. Fico muito feliz. Valeu pela presença aí. Vamos continuar espalhando o hacking pra galera. Obrigadão, Thiago. Tá aí, Pedrão. Abração, cara, valeu.